sou um policial, mas, por outro lado, a minha origem é uma agência de produção de estatísticas de São Paulo, os delegados aqui já conhecem, de São Paulo, que é a Fundação SEAD, sou licenciado há alguns anos, e eu participei, muitas vezes, da construção de vários dos sistemas de estatísticas públicas que as polícias utilizam aqui em São Paulo, incluindo Infocrim, incluindo vários outros. E eu queria falar tanto da questão da tecnologia como da questão da governança. Eu acho que isso é interessante para a gente avaliar um pouco os rumos da segurança pública no Brasil. Quem está mais ou menos acostumado a me ouvir sabe que eu tenho batido em dois pontos fundamentais. Eu nem vou... os números, a gente está acostumado com os números aqui, é vício de origem, mas o que eu queria chamar a atenção em função do tempo, é um pouco a partir daqui. Hoje, no Brasil, a gente tem dois dilemas fundamentais. Eu acho que o primeiro, e as várias falas que me antecederam mostraram um pouco isso, né? Quando a gente discute, por exemplo, o papel do delegado de polícia, das polícias judiciárias, e um pouco o nome do painel, o que a sociedade espera da segurança pública. Bem, eu vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas quando a gente começa a discutir, ela não é. O que é segurança pública? Não é o que está no artigo 144 apenas. O artigo 6º da Constituição diz que é um direito social universal. O artigo 5º diz que é um direito fundamental e condição para o exercício de outros direitos. Se a gente for olhar nas notas taquigráficas da Constituinte, os grupos que escreveram esses artigos nunca conversaram entre si. Então, são três concepções completamente diferentes do que vem a ser segurança pública, né? Como é que a gente articula isso? Como é que a gente pensa uma agenda de trabalho das organizações da segurança pública? Lembrando algumas coisas, que aí eu vou tocar em alguns pontos de tensão para a gente refletir juntos. Primeiro, quase toda a legislação infraconstitucional que organiza o trabalho da atividade de segurança pública, em especial a atividade policial, é anterior à Constituição de 88. A começar pela figura do inquérito policial, que eu não sou contra que acabe, mas, na verdade, a pergunta é que formato tem que ter, de 1871. Código Penal e Processo Penal, 1940 a 1941. Reforma da parte comum, 84. Lei de Execuções Penais, 84. Legislação da Polícia Militar, 1983. Uma questão que é interessante, o Werner acabou de falar, por exemplo, do Sistema Nacional de Integridade, com o qual eu concordo plenamente da proposta, mas não constava a Polícia Militar aqui, que faz um atendimento, porque a questão não era segurança pública, é corrupção. Ou seja, olha a multiplicidade do cotidiano que os senhores e as senhoras têm que lidar todos os dias. Quando a gente tem que articular que boa parte do atendimento do que a gente poderia dizer do rito comum do Código do Processo Penal, da criminalidade, é fruto dos flagrantes das polícias militares a partir das opções de política criminal que nós temos hoje no Brasil. Pressionando vocês, por exemplo, em relação aos tempos e às especificidades de investigações mais complexas. Eu estou tentando fechar essa conta, eu pedi para várias secretarias do país, mas eu sempre costumo fazer mais ou menos a seguinte conta. A Polícia Militar de São Paulo registra por volta de 35, 40 milhões de ocorrências todos os anos. Dessas, por volta de 20% são de natureza criminal, extrapolando 8 milhões. Se a gente pensar que São Paulo responde por cerca de 40% dos registros do volume, nós teríamos no Brasil 20 milhões de registros de natureza criminal entrando todos os anos para que os senhores e as senhoras façam um filtro. Todos os anos em termos de crime comum, tipo rito comum. Mais crime organizado, mais corrupção e várias outras modalidades. Então, a gente está falando de um sistema que, primeiro, qual o denominador? O que vem a ser segurança. Segundo, qual é a prioridade? Os senhores e as senhoras dificilmente conseguem estabelecer uma prioridade, não só em termos de política
de polícia judiciária, mesmo a Polícia Federal que tentou isso a partir de 2003, 2004, tem uma dificuldade com as limitações de recursos e orçamentária. Como é que a gente lida com isso em termos de um projeto de segurança pública para o Brasil? O que a sociedade espera do Brasil em relação à segurança pública? Se a gente olhar para outras nações, vamos pegar o caso, nações da Europa ou dos Estados Unidos nem sempre são bons exemplos. Mas quando a gente pega, por exemplo, os crimes patrimoniais, é claro que os patamares são muito diferentes, mas isso não quer dizer que eles não existam em países como a Inglaterra, por exemplo. Hoje, uma das principais preocupações da Polícia Metropolitana de Londres é com o furto e roubo de celulares, que envolve, inclusive, as ameaças e com os roubos com arma branca. Claro, são patamares muito diferentes, mas a gente tem um problema aqui que é um problema de violência muito sério a ser resolvido. Quando a gente olha essa multiplicidade, a pergunta que fica é que no Brasil nós temos cerca de 1.300, quase 1.400 organizações com funções de segurança pública, se a gente contar as guardas municipais. 1.400 organizações que tomam decisões nem sempre coerentes entre si, gerando toda a sorte de questões de gestão e que vocês, delegados de polícia, acabam tendo que filtrar, como a imagem que o Dr. Werner colocou, que é fundamental, que é a fronteira. Doutora Ivana também. O que vai acontecer e o que não vai acontecer, sobre uma enorme pressão. Como é que a gente lida? Como é que a gente coordena? Como é que a gente pensa um sistema que de fato funcione? Primeira resposta, tecnologia, indiscutivelmente. Para o bem ou para o mal, entregando a idade ou não, eu participei de alguns processos de informatização aqui de São Paulo, eu tive 2 passagens do Ministério da Justiça na Secretaria Nacional de Segurança Pública, uma no ano de 2000, na criação da Senasp, e depois em 2003. Nesses 2 casos, a minha função era organizar sistemas de informação estatística. E caiu, em 2003, um pepino chamado Infoseg na minha mão. Ele ainda não existia como sistema. Eu fui um dos responsáveis, vocês podem me xingar. E aí, o Infoseg tinha uma questão que nós fizemos uma questão em termos políticos, de política de informação, que gerou uma grande repercussão nacional naquele momento, em 2003, eu estou dizendo, que foi, o sistema ele era um simples índice. Ele pegava dados de todos os sistemas de identificação do país, incluindo o da Polícia Federal. Nós fizemos eu não sei como está hoje, eu não acompanhei mais, quando ele foi incorporado ao Cinesp, mas nós fizemos uma evolução simples. Cada registro ganhou uma bandeira do Estado que informava. E aí a gente tinha, por exemplo, um caso que na época era muito usado como exemplo, o PC Farias. Nós tínhamos cerca de 50 registros do PC Faria no Brasil inteiro. Mandados de prisão em aberto, uma série de registros. E todos tinham origem no mesmo pedido de prisão, tinha sido emitido, agora não lembro se pela Justiça Federal de Alagoas ou por Justiça de Brasília. Depois que ele foi cumprido, alguém tirou o dado dos demais 49 unidades da Federação? Não. Eu lembro também um episódio aqui de São Paulo, quando o Tribunal de Justiça começou a informatizar os sistemas de processos aqui, contratou um mega sistema da Xerox, não sei se vocês vão lembrar, e que era uma discussão sobre o que colocar no sistema. E eles fizeram uma versão quase que era de leitor PDF dos processos. E também uma última grande questão, quando o Cinesp, de 2012 para cá, começou a desenvolver um módulo de inquérito policial. Coitados de vocês, que tem que preencher 40 e tantas telas do Cinesp, porque é o modelo do inquérito policial. E aí a discussão é, do que adianta eu informatizar se eu não tiver uma camada de inteligência que permita que eu organize o caos anterior? Eu estaria só informatizando o caos. Eu estou transpondo para o ambiente digital, virtual, o trabalho e a burocracia do ambiente analógico.
Isso é meio contraditório, mas a maior parte do trabalho dos senhores e das senhoras é um pouco isso. Então, como é que a gente pensa que, no fundo, não são só quando a gente fala polícia civil, quando a gente fala polícia militar, quando a gente fala polícia federal, não são só essas organizações. Nós temos diferentes polícias no Brasil, diferentes polícias civis, 27 diferentes, com culturas organizacionais diferentes, procedimentos diferentes, prioridades de política criminal diferentes e estratégias diferentes. E a pergunta é, quando a gente olha para isso, tem uma coisa em comum, que é indiscutível, que é o sucateamento pela baixa prioridade governamental. Mas também há um outro ponto comum, sobre qual é o projeto de instituição que as polícias civis vão construir. Eu vou usar um exemplo, propositalmente, e eu já usei anteriormente em relação a ele. Eu estava dando um curso no curso superior de polícia da turma que formou para a classe especial o Dr. Blazek, que foi delegado geral aqui. E nessa turma eu pedi um projeto de naquele momento, quem ali se transformasse em delegado geral, qual seria a principal medida de gestão que seria tomada. E eu coloquei 2 desafios, não pode ser pedir dinheiro e não pode ser pedir efetivo. A gente não conseguiu avançar muito numa discussão sobre como é que a gente pode otimizar os esforços. Hoje foram dados exemplos aqui que é possível fazer sim, é possível pensar. É claro que o investimento é necessário, e ele é tão necessário que a gente pode perceber que no Brasil, enquanto os países da OCDE gastam 4,5% dos seus orçamentos com segurança pública, o Brasil gasta só 2,5%. Então, a segurança pública do Brasil, com mais de 85 bilhões de reais por ano, ela é subfinanciada. Mas em época de teto de gastos, será que tem margem para a gente pedir mais dinheiro para o Sérgio Moro? Mesmo ele, eu acho que vai ser pouco provável que consiga dinheiro novo. Então, quais são as estratégias que a gente precisa pedir? E é isso que eu queria avançar. Ou seja, a gente tem aqui um enorme problema de coordenação, e que eu chamo de crise federativa e republicana. Federativa da relação entre União, Estados e municípios, e republicana entre poderes executivo, judiciário e órgãos de Estado, como MP, polícias e assim por diante. E, se a gente tomar o Código de Processo Penal, quando nós fizemos isso no ano de 2000, e aí, quando a gente atualizou a pedido da Folha de São Paulo agora, no começo do ano, a gente vai identificar cerca de 14 gargalos que poderiam ser mitigados com o uso da tecnologia e com um projeto de polícia institucional. Gargalos que ajudariam, por exemplo, a jogar à luz a coisas que vocês carregam nas costas, mas que não tem nada a ver com vocês, como a morosidade que a doutora Jaqueline falou, do poder do sistema de justiça criminal em dar conta de algumas questões, como, por exemplo, enfrentar corrupção, lidar com o medo e com a insegurança, com o pânico que se tomou conta do país frente a esse problema em relação ao país, na verdade, à segurança pública. Mas o que mais me chama a atenção aqui, e trazendo, por exemplo, a taxa de esclarecimento como um resumo da ópera, ao contrário, por exemplo, das lendas urbanas, que nós temos só 8% de homicídios esclarecidos no país, não, nós temos 24,7% usando o monitor da violência que o Fórum, junto com o G1 e o Núcleo de Estudos da Violência, conseguiu trabalhar. Ou seja, a nossa taxa é baixa? É, mas não é tão baixa assim, comparada com países, inclusive, desenvolvidos. Então, por que a gente não consegue mostrar isso? E aí, eu fiquei muito satisfeito em ouvir a fala do Dr. Werner, porque exatamente na ação do Fórum é exatamente a ação que a gente acha que é o ponto nevrálgico para que vocês consigam, inclusive, construir autonomia, que é transparência e accountability. No fundo, é isso que, de alguma forma, vai poder fazer com que vocês sejam... A legitimidade social, política, seja fortalecida para que vocês possam, então, mostrar todos esses ruídos. Porque, no limite, e eu falo isso publicamente, muitos de vocês já sabem, as polícias brasileiras são as instituições mais transparentes do sistema de justiça e segurança pública no Brasil.
A gente não sabe, o nível de opacidade das demais organizações é muito grande. Como é que a gente, então, transforma esse nível de transparência em uma força e uma fortaleza para conseguir fortalecer as instituições, inclusive, sobretudo, a Polícia Civil? Como é que eu coordeno os esforços entre diferentes organizações? A lei do SUSP foi criada, e agora em junho, e passa a valer, já passou a valer a partir de julho. Como é que a gente constrói esse sistema? Com monitoramento, com avaliação, com gestão. Eu tenho frisado uma coisa que não é demérito do sistema de justiça criminal no que aspecto penal, mas o que chama a atenção é que segurança pública hoje no Brasil precisa de direito administrativo também. A gente precisa inovar em como coordenar os esforços para que a produção da prova, no debate de vocês, possa ficar com todos os recursos necessários e vocês não precisem perder tanto tempo administrando burocracia, tempos perdidos com coisas que não são o essencial do trabalho de um delegado de polícia. E como é que a gente faz isso? É com tecnologia? É. Mas não é só com tecnologia. Isso significa que a gente precisa uma camada de inteligência por cima da tecnologia para que a gente tenha um projeto, que a gente tenha uma nova governança do sistema que coloque todo mundo conversando na mesma direção. Eu não sou adepto de que a gente vai unificar, que a gente vai fazer carreira única. Olha, o que é importante? Como é que a gente dá visibilidade para aquilo que cada um faz? Como é que eu, por exemplo, vou garantir a autonomia da polícia? Como é que eu crio indicadores auditáveis externamente que mostrem que é possível essa autonomia ser mais eficiente do que existe hoje? Se a gente tiver essa condição, se a gente tiver esse argumento, eu acho que vocês conseguem passar a autonomia de uma forma muito mais rápida do que, eventualmente, entrando e esgotando o discurso político. A transparência, a prestação de contas são, sem dúvida nenhuma, armas poderosíssimas desse novo modelo, e é isso que a gente tenta fazer hoje no fórum, induzir que a gente adote a transparência e a prestação de contas para fortalecer as próprias polícias. A doutora Jaqueline, para encerrar, disse de quem protege os protetores, quem garante, sem dúvida nenhuma. E uma das coisas de garantir é mostrar o impacto que hoje a violência tem sobre as instituições e sobre os policiais brasileiros. Obrigado.